derivadas e suas aplicações. Integrais definidas. Conceito. A integral definida é um tipo de integral que tem um valor inicial que denominamos de limite inferior e um valor final que chamamos de limite superior. Resumidamente, a integral definida entre a e b é a integral indefinida em b, menos a integral definida em a. Então, a e b, dois números tais que a é menor ou igual a b e f uma função contínua em a e b, com f de x maior ou igual a zero para todo x nesse intervalo. Denominaremos da área sob a curva f entre a e b como sendo a área da região limitada pelo gráfico da função f, pelas retas verticais x igual a A e x igual a B, e pelo eixo horizontal conforme figura ao lado. Para determinarmos o custo marginal resultante do aumento da produção de x0 unidades para x1 unidades, se conhecemos a função custo, basta calcular. Por outro lado, se não conhecemos a função de custo, mas conhecemos o custo marginal, podemos determiná-lo utilizando o teorema fundamental do cálculo. A derivada de x1 a x0 é a custo marginal de x dx. Então, a derivada x1, x0 vai ser o quê? dc, que é a derivada de custo, sobre dx, que vai ser igual a custo de x1 menos custo de x0. Então, aí a gente tem um exemplo. Determine a variação total do custo, Cx, quando o número de x de unidades produzidas de um certo produto aumenta de 1.000 para 1.003, se seu custo marginal é. O custo marginal de x é igual a 3.500 dividido por x ao quadrado. A gente calcula diretamente. Derivada de 1.003 para 1.000 é 3.500 sobre x ao quadrado dx, que vai ser igual a menos 3.500 x ao quadrado, que é igual a aproximadamente 0,0146. Excedente do consumidor. A função Px determina a demanda de certo produto em certo instante considerado. O preço desse produto, P0, faz com que os consumidores o demandem numa quantidade Q0. Porém, esse preço P0 não é o preço máximo que os consumidores estão dispostos a pagar, uma vez que muitas vezes estão dispostos a pagar mais por este bem. Sendo assim, preços maiores que P0 ainda há quantidades demandadas, embora menores que Q0. Essa sobra, que é o excedente do consumidor, pelo fato do preço ser menor do que aquele que ainda pagaria, é representado pela diferença entre o preço que seria capaz de pagar por uma quantidade menor para não ficar sem a mercadoria e o preço que paga pela quantidade que compra. E essa sobra é representada pelo intervalo de integração de 0 até x da função Px menos P de dx. Exemplo de questão com excedente do consumidor. Imagine um produto com valor de R$20 e que possui a função de demanda definida por f de x é igual a 40 menos 2x. Podemos observar que para y é igual a 20, ou seja, o preço é igual a 20, temos 20 é igual a 40 menos 2x, x é igual a 10. Ou seja, para o preço de R$20 desse produto, a quantidade demandada será de 10. Aplicando a fórmula do excedente do consumidor, temos limite de integração de 0 até 10 de 40 menos 2x menos 20 dx é igual a limite de 0 até 10 de 20 menos 2x dx. Substituindo os limites de integração, fica 20 vezes 10 menos 10 ao quadrado é igual a 200 menos 100, que é igual a 100. O que entende-se que nessa situação, ao comprar 10 unidades do produto, o consumidor deixará de pagar 100 ao final da compra. Outro exemplo de questão com excedente do consumidor é a seguinte. Se a demanda por determinada bebida segue a lei P é igual a 10 menos 2Q, onde o preço de mercado é de R$4 o litro. Qual o excedente do consumidor nessa relação de compra? Primeiro, encontrar Q, ou seja, a quantidade demandada por esse preço de R$4. Substituindo, o preço fica P é igual a 10 menos 2Q, 4 é igual a 10 menos 2Q, ou seja, Q é igual a 3. Portanto, ao preço de R$4, o consumidor está disposto a consumir 3 litros dessa bebida. Para encontrar o excedente do consumidor, aplicamos a integral definida. Excedente do consumidor é igual ao limite de integração de 0 até 3 de 10 menos 2Q menos 4 dq.
Determinando a primitiva de P de 6 menos 2Q fica. Limite de 0 até 3 de 6 menos 2Q dQ é igual a 6Q menos Q ao quadrado de 0 até 3. Substituindo os limites de integração, temos 6 vezes 3 menos 3 ao quadrado menos 6 vezes 0 menos 0 ao quadrado, que é igual a 18 menos 9, que é igual a 9. Excedente de produtor. O excedente do produtor representa o benefício que o produtor obtém por vender seu produto a um preço superior ao qual realmente estaria disposto a vender. A diferença entre o que o produtor recebe quando vende o produto pelo preço de mercado e o que receberia caso o vendesse por um preço inferior ao mercado é dita excedente do produto e é a área entre a reta P é igual a P0 e a curva P é igual a f de x. Aí embaixo a gente tem a derivada. Derivada de x0 a 0 é igual a PO, que é o P0, menos fx vezes dx. A gente tem um exemplo aí de excedente de produtor. Determine o excedente do produtor se o produto custa 30 unidades e tem como função de oferta f de x, que é igual a 4x mais 10, prevalecendo o equilíbrio do mercado. Então aí a gente vai ter que f de 5 a 0 é 20 menos 4x de dx, que vai ser igual a 50 unidades. E fim.